Olá, crianças. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, família. Hoje é quarta-feira. Estamos aqui para realizar as nossas aulas de História e de Matemática, não é isso? Bom, vamos começar com a nossa aula de História? Abram o livro de vocês na página 23, que faz parte da atividade que eu passei para vocês na aula passada. Vocês leram, interpretaram, né? Fizeram a interpretação do texto sobre tradições orais, histórias cantadas e a questão da página 23, o exercício, as letras A, B e C, ok? Então vamos lá. Nós vimos na aula passada que tradições orais são as tradições em que nós ouvimos através das pessoas mais velhas e nós absorvemos assim para a nossa vida, ou seja, nós levamos para a vida, passando de geração para geração. Muitas dessas tradições orais são histórias, são músicas, né? São canções, né? São hábitos alimentares, são receitas, né? Enfim, tudo aquilo que você ouviu das pessoas mais velhas e que você continuará levando em sua vida. Vai passar para o seu filho, o filho vai passar para o filho dele e assim por diante. Vimos também sobre os aedos da Grécia Antiga, né? Que há aproximadamente 3.000 anos na Grécia Antiga existiam pessoas que eram especialistas em narrar histórias, né? Elas eram chamadas de aedos e tinham uma habilidade muito especial. Guardavam na memória as histórias aprendidas com os mais velhos, né? E compartilhavam. Naquela época eles compartilhavam assim, oralmente, diferentemente de hoje, né? Que compartilhamos através dos aparelhos eletrônicos, não é isso? Vimos também sobre as histórias cantadas, né? Com os chamados trovadores, né? Que eles cantavam e nessa canção eles levavam a mensagem que eles queriam passar para as pessoas. Então, eles, há aproximadamente 1.000 anos, na Europa, existiam, né, artistas que criavam, recitavam e cantavam poemas. Esses artistas eram chamados trovadores, né? E muitos deles viajavam levando suas histórias pelos lugares mais movimentados da Europa, como as regiões de peregrinação. Bom, então vamos lá. Primeiro item. Narrativas passadas oralmente de geração em geração e que explicam o surgimento do universo, dos seres e da natureza. Aedos, mitos ou trovadores? São os mitos, é a letra B. Segundo, artistas da Grécia Antiga que contavam histórias por meio de canções. São os aedos. Contadores de histórias europeus que também escreviam poemas, cantavam e tocavam alaúde. São os trovadores. Ok? Então ficou a sequência B, A e C. E na página 25 tem a questão número 1, para que você pudesse aí responder, lendo o texto da página 24 sobre os povos africanos e a oralidade, né? Que diz assim: contar histórias era uma atividade muito apreciada nas sociedades africanas. A maioria desses povos tinha uma forte relação com as tradições orais, uma vez que não utilizavam a escrita, né? Então essa tradição é muito antiga, existem em várias regiões, né, da África e é uma tradição ainda, né? Desde muito tempo em diversos povoados africanos, aqueles que compartilhavam saberes com os mais jovens são chamados de griots. Há uma lenda que sugere que o primeiro griot teria sido a aranha mitológica Anansi, cuja história foi estudada no início desse capítulo, lembra? Então vamos lá. Explorando documentos. Era uma vez uma praça em Marrakech, onde contadores de histórias se reuniam no fim da tarde, envolvidos pela fumaça dos incensos e pela luz das lanternas, para narrar as causos de reis, princesas e gênios da lâmpada. As décadas se passaram. Vieram a internet, os smartphones e as caixas de som.
praça Jamá Al-Finá, outrora centro social da vida de Marrakech, virou atração turística. Os cantores de história desapareceram. Seria um conto sem final feliz? Mais uma nova geração de marroquinos, preocupados com o sumiço de suas tradições, se organiza para devolver os narradores ao lugar que tinham décadas atrás? Então aqui, né, mostrou os dois lados, né? Que antes havia esse compartilhamento devido ao contato, né, oral, somente de oralidade, e viram a transformação, né, a partir dos aparelhos eletrônicos. Marrakech é cidade do Marrocos, um país africano. Incensos são substâncias utilizadas para perfumar ambientes. Causos são histórias, contos. Outrora, em outros tempos, no passado. Marroquinos, indivíduos nascidos ou habitantes no Marrocos. Bom, número 1. De acordo com a leitura, responda as questões. Letra A, de acordo com essa leitura aí. O que narravam os contadores de histórias na praça em Marrakech? Eles narravam histórias de reis, princesas e gênios da lâmpada. O que aconteceu com os contadores de histórias de Marrakech? Os contadores de histórias desapareceram com a chegada das caixas de som, internet, smartphones. Além disso, a praça onde ocorria a contação de histórias se tornou uma atração turística e não mais uma praça de conto. Em sua opinião, por que a nova geração de marroquinos está se organizando para resgatar a tradição de contações de histórias? Será por quê? Será por que eles estão fazendo isso? Porque eles estão preocupados com o sumiço dos contadores de histórias, né, que pode ameaçar a preservação de algumas tradições e saberes daquele povo. A gente só relembra de algo que aconteceu dentro da história quando esse fato é resgatado. Ou seja, ele vem a se tornar presente em nossas vidas novamente. Nem que seja visualmente num aparelho eletrônico, mas ele tem que ser relembrado. Caso contrário, ele vai ficar esquecido na história. Então, a preocupação deles é isso aqui, deles serem esquecidos, né? Não serem relembrados e as novas gerações não fazerem parte desse momento, nem que seja na leitura. Onde você mora, existe algum espaço destinado à contação de histórias? Já visitou esse espaço? Se sim, compartilhe a sua experiência com a turma. Bom, aqui nós moramos no bairro de Santa Cruz, né? Um espaço assim destinado para uma contação de história, somente de história, né? Eu creio que não tem, somente para determinado ponto da contação. Mas existe sim um local onde as pessoas, né, podem ir para ler várias histórias, para pesquisar aquilo que ela necessita no momento, né? Que é ali o próximo a Princesa Isabel, ali perto da Vila Olímpica. Ao lado ali, né, tem aquele patrimônio da Princesa Isabel, da Casa da Princesa Isabel, que hoje atualmente é um espaço ali de pesquisa, onde também de mostra de trabalhos, né? Tem muitos jovens, né, muitas escolas que levam os jovens ali para demonstrar os trabalhos que eles fazem, né? De capoeira, apresentação de balé e busca também de pesquisas, de livros, ou seja, é um espaço assim integrado, em que as pessoas podem ali compartilhar momentos diferentes que vai fazer bem para ela, porque ela vai assimilar visualmente, né, coisas novas e compartilhar momentos ali com outras pessoas, ok? Bom, então ficamos aqui com as nossas correções. Agora me aguarda um minutinho para que a gente possa entrar no assunto novo, tá bom? Só um minutinho.